Você já se perguntou o que acontece com a alma? Quando tudo acaba num segundo? Quando a música para de tocar? Os holofotes se apagam? E o silêncio toma conta da estrada? Em 2015, o Brasil inteiro parou diante de uma notícia devastadora. O cantor Cristiano Araújo, no auge da carreira, partia de forma repentina, deixando para trás um rastro de saudade, perguntas e silêncio. Mas, e se o silêncio não fosse o fim? E se, do outro lado, ainda houvesse uma voz querendo ser ouvida? Algum tempo depois de sua partida, uma mensagem psicografada comovente teria sido recebida. Uma carta atribuída ao próprio Cristiano, na qual ele conta, com detalhes, como foi sua travessia, o que sentiu, o que viu, e como continua presente na vida de quem ama. Uma carta de saudade, mas também de consolo. Uma carta que fala de amor, música, família e fé. Não cabe a nós julgar a origem dessa mensagem, mas sim abrir o coração e escutar com a alma. Porque às vezes, tudo o que alguém precisa ouvir é uma última palavra vinda do silêncio. A seguir, você ouvirá a carta, nas palavras atribuídas ao espírito de Cristiano Araújo. Tudo o que vem daqui para frente é contado como se fosse ele, abrindo o coração, do outro lado da vida. Eu não sabia. Não fazia ideia de que aquele seria o meu último show. A última estrada. O último sorriso com os meninos da equipe dentro da van. A vida estava no auge. A agenda lotada. Os aplausos ainda ecoando no meu peito. Eu estava feliz. Cansado, mas feliz. A cabeça cheia de planos. Música nova vindo. Os meninos crescendo. Meus filhos cada vez mais presentes nas minhas orações. E o palco. O palco ainda era meu chão preferido. Era ali que eu me sentia inteiro. Naquela noite, tudo parecia normal. Rimos muito. Eu tinha feito piada no camarim. Mandei mensagem para alguém dizendo: tô cansado, mas vale a pena demais. Eu estava vivendo. Vivendo com tudo. Mas, de repente, tudo parou. Não foi como nos filmes. Não teve câmera lenta. Nem barulho alto. Só um corte seco. Como se alguém tivesse puxado o fio da tomada da vida. O som sumiu. A imagem também. De repente eu não estava mais ali. E ao mesmo tempo, eu ainda estava. Foi como se meu corpo tivesse ficado, mas minha consciência tivesse continuado andando. Eu tentei entender. Tentei falar com alguém. Tentei abrir os olhos. Mas o que veio foi um silêncio tão profundo, que parecia vir de outro lugar. Não era medo, nem dor. Era um tipo de paz confusa, como se o tempo tivesse parado, e eu estivesse preso entre dois mundos. E aí, eu vi minha infância passando como num filme. O dia em que cantei pela primeira vez num palco. O abraço da minha mãe. O sorriso do meu pai quando falei que queria viver de música. Vi os meninos, meus filhos, dormindo, como se nada tivesse acontecido. E então, entendi. Eu tinha partido. A estrada tinha sido a última. Mas, a vida não tinha acabado. Pelo menos, não do jeito que eu imaginava. Nos primeiros instantes, eu não entendia nada. Era como se eu tivesse acordado no meio de um sonho estranho, onde tudo parecia conhecido, mas ao mesmo tempo, fora do lugar. O ar era diferente. O tempo parecia parado. E não havia mais barulho. Só um silêncio que dava vontade de chorar. Tentei chamar por alguém. Pelos meus músicos. Pela minha equipe. Gritei pelos meus filhos. Mas minha voz não saía. Era como se eu existisse, mas não tivesse mais corpo. Por um momento, o desespero me tomou. Pensei: será que morri? Será que isso aqui é o fim? E foi nesse instante, quando o medo começou a crescer, que uma luz apareceu. Era suave. Não cegava. Mas envolvia. Como um abraço invisível. De dentro daquela luz, surgiram 3 figuras. Não eram pessoas comuns. Tinham semblantes calmos, olhares profundos, e uma paz que me desmontou. Eles não falaram com a boca, mas eu entendi tudo. Um deles me olhou como um pai olha pro filho, e disse com o coração: calma, você está a salvo. Agora podemos cuidar de você. Naquele momento, eu chorei. Chorei de verdade. Pela primeira vez desde a partida. Não era mais medo. Era alívio. Eles me acolheram com tanto carinho, que eu me entreguei sem resistência. Como se, de repente, eu soubesse que estava no lugar certo.
mesmo sem entender tudo. Fui levado até um lugar que me lembrou um hospital. Mas não era como os da Terra. Era silencioso. Sem correria. As paredes pareciam feitas de luz. E o ar tinha cheiro de paz. Ali, me deitaram em um leito. E pediram que eu descansasse. Eu não sentia mais dor. Mas ainda sentia muita saudade. Lá, cada pensamento era como uma vibração. Bastava pensar em alguém. E a presença daquela pessoa parecia tocar o meu espírito. Foi ali que entendi que o amor é uma ponte. E que quem ama de verdade, nunca se desconecta. Durante os dias que passei naquele lugar, fui sendo relembrado de quem eu era. Não como cantor. Não como imagem pública. Mas como alma. Uma centelha. Tentando aprender com tudo que viveu. Depois de algum tempo naquele lugar de luz, comecei a sentir que não estava sozinho. Era como se presenças começassem a se aproximar. Mas sem fazer barulho. Eram suaves. Eram familiares. E uma delas me fez tremer. Quando percebi, era o meu avô. Aquele mesmo que costumava ouvir as minhas primeiras modas de viola. Que vibrava quando me via na TV. Ele sorriu. Não disse nada. Só me abraçou. Mas aquele abraço falava mais do que qualquer palavra. Logo depois, vi outros rostos conhecidos. Um amigo de infância que já havia partido. Um músico que foi minha referência e que também estava ali. Eles me olhavam com respeito, mas também com carinho. Como quem entende a dor que é deixar tudo para trás. E ao mesmo tempo, a paz que vem depois. Eles não vieram para julgar. Vieram para acolher. Foi nesse momento que senti uma vibração diferente. Como se algo muito forte me tocasse o peito. Fechei os olhos. E ouvi. Eram orações. Várias. Mas entre todas, uma me atravessou de forma única. Era a da minha mãe. Ela orava chorando, pedindo que eu fosse amparado, que eu não sentisse medo, que eu encontrasse a luz. Aquela oração me envolveu como um cobertor. E ali, eu chorei de novo. Foi quando entendi que a oração de quem ama chega. Ela atravessa planos, rompe o tempo, e toca o espírito com força de verdade. Ali, naquele hospital de luz, comecei a me lembrar de quem eu era de verdade. Não o cantor famoso. Não o cristiano da televisão. Mas a alma, que veio para aprender, para crescer, para servir. Eles me mostraram cenas da minha vida. Algumas cheias de luz, outras, nem tanto. Vi quantos sorrisos eu ajudei a gerar. Quantas pessoas encontraram consolo em uma música simples. Isso me encheu de gratidão. Mas também vi momentos em que a vaidade me guiou. Instantes em que deixei de falar eu te amo porque achava que teria tempo depois. E percebi como o tempo é precioso. Eles me ensinaram ali que a gente não vem ao mundo só para ser aplaudido. A gente vem para transformar. E que a luz que a gente espalha é o que realmente permanece. Foi nesse lugar de silêncio e luz que comecei a entender que a minha história não foi à toa. Que cada música que eu cantei, cada sorriso que provoquei, cada abraço que recebi, tudo isso fazia parte de algo muito maior do que eu imaginava. Eu achava que minha missão era cantar. E era. Mas, era mais que isso. A música era só um instrumento. O verdadeiro som vinha de dentro. Era a vibração. A energia. A intenção. Cada vez que uma pessoa dizia que uma canção minha tinha ajudado a enfrentar um momento difícil, era o plano espiritual agindo, através de mim, mesmo sem que eu soubesse. E foi aí que eu percebi que quando a gente faz o bem, mesmo sem saber, a luz se propaga. Mas também vi o outro lado. Vi os momentos em que deixei o ego falar mais alto. As vezes em que ignorei conselhos. As brigas desnecessárias. As promessas que deixei pela metade. E, principalmente, as palavras que não disse, por orgulho ou por pressa. Eu achava que tinha tempo. Tempo para perdoar. Tempo para visitar. Tempo para amar melhor. Mas o tempo não espera ninguém. Vi minha mãe chorando em silêncio por não receber minha ligação num domingo. Vi meu filho me esperando com a mochila nas costas, achando que aquele dia eu viria buscar ele. Mas eu tava no show. E aquilo doeu. Mas não como culpa. Doeu como consciência. Ali, eu aprendi que o sucesso não sobe com a gente. Que fama, aplausos, multidões. Tudo isso fica na terra. O que sobe é o que a gente foi por dentro. É o que a gente deixou de luz.
É o quanto a gente tentou melhorar, mesmo tropeçando. Eles me mostraram que minha música ainda pode ecoar no coração de quem precisa, mesmo eu não estando mais aí. Porque quando algo é feito com amor, ele ultrapassa o tempo, o espaço e até a vida. Hoje eu entendo. O palco era só o começo. O verdadeiro show é aquele que a gente faz com o coração. Mesmo depois da minha partida, eu nunca fui embora por completo. A saudade existe, sim, e ela dói. Mas o amor verdadeiro não termina. Ele só muda de forma. Eu continuo presente. Não do jeito que vocês estavam acostumados, mas do meu jeito agora. Às vezes, é naquela música que toca no rádio quando você tá distraído. Às vezes, é numa lembrança que surge do nada e te faz sorrir. Ou chorar. É no sonho que parece tão real, que quando você acorda, ainda sente o meu cheiro, o meu toque, a minha risada. Eu visito meus filhos. Sento perto deles quando estão dormindo. E mesmo que eles não me vejam, eu os sinto. Cada respiração, cada progresso, cada lágrima que escorre sem explicação. Eu escuto as orações da minha mãe. E elas ainda me emocionam como da primeira vez. Ela reza por mim como se eu ainda estivesse em algum lugar perigoso. E, de certa forma, estou mesmo. Porque o maior perigo é ser esquecido. E graças ao amor dela, isso nunca vai acontecer. Vejo os meus fãs também. Aqueles que continuam escutando minhas músicas. Que colocam meus vídeos para rodar. Que escrevem mensagens dizendo que ainda sentem minha falta. Vocês não imaginam o quanto isso ainda me alimenta. Mesmo do outro lado. Cada pensamento bom que vocês têm por mim, chega como luz aqui. Cada lágrima de saudade que escorre sincera, é transformada em força para mim seguir aprendendo e evoluindo. Às vezes, eu tento avisar que estou perto. Um vento que sopra do nada. Uma borboleta que entra pela janela. Um cheiro que aparece do nada no quarto. Não é coincidência. É meu jeito de dizer. Tô aqui ainda. E eu sei que não é fácil para quem ficou. A ausência machuca. Os aniversários viram silêncio. O dia dos pais se torna vazio. A vida parece incompleta. Mas eu peço, do fundo da alma, não deixem a dor falar mais alto que o amor. Transformem a saudade em movimento. Façam o bem em meu nome. Sejam fortes por mim. Vivam por nós. Porque acreditem, eu não estou longe. Estou só invisível. Antes de encerrar essa mensagem, eu preciso deixar algumas palavras. Palavras que ficaram entaladas no meu coração. E que agora, eu posso enfim dizer. Para minha família, meu chão, minha base, meu amor eterno. Obrigado. Eu sei que deixei um vazio difícil de explicar. Que cada canto da casa carrega um pedaço meu. Que às vezes vocês olham para algum objeto e o coração aperta sem aviso. Eu sei. Porque eu também sinto. Mas saibam que eu nunca parti de verdade. Que eu visito vocês. Que continuo cuidando, protegendo, zelando. Mãe, se eu pudesse, voltava só para te dar mais um abraço. Daqueles longos, apertados, sem pressa. Pai, tua força me acompanha até hoje. Quando o medo tenta me paralisar aqui, é tua coragem que me levanta. Aos meus filhos, minhas razões de existir. O que eu mais queria era poder vê-los crescer de perto. Ensinar a andar de bicicleta. Rir das bobeiras. Ficar acordado tarde contando histórias. Mas não deu. E isso ainda me machuca. Mas mesmo de longe, eu estou com vocês. Em cada vitória. Em cada conquista. Em cada passo corajoso. E quero que saibam. O Pai de vocês os ama com uma força que nem o tempo, nem a distância conseguem apagar. Aos meus fãs, meus amigos de alma, vocês foram combustível para minha missão. Foram abrigo nos dias difíceis. Força nos dias de cansaço. E alegria. Em cada canto do Brasil que eu visitei. Quando vocês cantavam comigo, era como se nossos corações se unissem numa só vibração. Eu nunca me senti sozinho com vocês. Por isso, eu peço, não deixem minha história virar só uma lembrança triste. Deixem que ela seja ponte. Um sinal de que o amor não morre. Que a vida continua. Que a alma vive. Vivam com leveza. Com verdade. Com coragem. Digam eu te amo sem medo. Abracem sem pressa. Perdoem. Sorriam. E sigam. Porque um dia, quando tudo isso passar,
A gente vai se encontrar de novo. E nesse dia, eu vou estar esperando com o mesmo sorriso que eu levava nos palcos. Porque a alma, meus amigos, a alma não morre nunca. A jornada espiritual de Cristiano Araújo nos lembra que a vida não termina quando os olhos se fecham. O amor que damos, os sorrisos que provocamos, a luz que deixamos no caminho, tudo isso permanece. Cada instante vivido com verdade é um elo com o eterno. E cada alma que parte, continua conosco de formas que a gente nem sempre consegue ver. Hoje, a carta dele nos tocou. E talvez tenha te feito lembrar de alguém especial. Alguém que partiu antes do tempo. Se isso aconteceu, feche os olhos agora por um instante. E envie amor em pensamento. Pode acreditar. Esse amor chega. Se essa mensagem tocou o seu coração, curta este vídeo. Escreva aqui nos comentários o nome de alguém que você gostaria de incluir em nossas orações. E compartilhe esse vídeo com quem precisa de consolo. Com quem carrega uma saudade no peito. Com quem precisa ouvir que a alma nunca se apaga. Inscreva-se no canal para receber mais relatos como esse. Histórias reais. Cartas psicografadas. Mensagens que confortam e transformam. Que a luz do Espírito toque você, hoje e sempre.